Durante décadas, o mundo idealizou a imagem de Elvis Presley e Priscilla como um casal icônico, símbolo do glamour e da paixão do século passado. Priscilla, com apenas 14 anos, entrou na vida do rei do rock como um sussurro tímido e acabou sendo arrastada por um furacão emocional do qual não conseguiu escapar por anos. Elvis realmente a amava ou queria esculpir uma boneca viva que respondesse aos seus próprios desejos e obsessões? Encontro inicial com Elvis, 1959. O ano era 1959 e o mundo ainda digeria as consequências de uma guerra que o havia deixado marcado. Nesse cenário de reconstrução, longe das luzes de Hollywood e do barulho dos palcos americanos, uma adolescente chamada Priscilla Beaulieu, de apenas 14 anos, vivia com sua família militar. Seu pai adotivo, o capitão Paul Beaulieu, havia sido transferido para a região, levando consigo a filha para um destino que mudaria sua vida para sempre. Elvis Presley, que na época já era um fenômeno cultural global, estava cumprindo seu serviço militar na Alemanha Ocidental depois de ter sido recrutado pelo exército americano em 1958. Apesar da fama, ele levava uma vida relativamente normal, embora sua presença fosse impossível de ignorar. Foi nesse contexto que um amigo em comum, também militar, se aproximou de Priscilla para dizer que o próprio Elvis Presley queria conhecê-la. Com apenas 14 anos, Priscilla mal conseguia compreender a dimensão daquela afirmação. Mas naquela noite de novembro, vestida com um simples traje azul marinho, ela foi recebida na casa temporária do ídolo. Elvis ficou encantado desde o primeiro momento. Havia nela uma mistura de inocência e mistério que o deixou intrigado. Quando Priscilla mencionou que ainda estava no 9º ano, Elvis não recuou. Pelo contrário, ele ficou ainda mais intrigado. Tocou músicas para ela no piano, a ouviu com atenção e se mostrou totalmente acessível, algo que surpreendia quem esperava ver nele uma estrela inalcançável. Naquela noite não houve promessas nem juramentos, mas algo ficou selado entre eles, uma conexão que desafiaria o tempo e as convenções sociais. Primeiros laços sentimentais. Às vezes, o amor não precisa de muitas palavras para florescer. Alguns encontros, um olhar sustentado por mais tempo do que o necessário ou uma melodia que carrega promessas não ditas são suficientes para que duas vidas comecem a se entrelaçar de forma inevitável. Foi assim que aconteceu entre Priscilla e Elvis, naquela Alemanha distante, que se tornou, por acaso ou destino, o cenário de uma atração que logo se intensificou. Depois daquele primeiro encontro, em que a adolescente de cabelos escuros impressionou com sua modéstia e serenidade, eles começaram a se ver com mais frequência. Não havia encontros sob os holofotes nem cenas de filmes românticos. Seus momentos juntos eram íntimos, discretos, muitas vezes no ambiente privado da casa onde Elvis residia temporariamente. Foi em uma dessas visitas iniciais que aconteceu o primeiro beijo. Ela, ainda com 14 anos, não sabia como agir diante da atenção de um homem que, para o resto do mundo, era uma estrela. Ele, por outro lado, sentia-se intrigado pela calma que Priscilla transmitia, por sua juventude e pela maneira como, sem querer, ela lhe devolvia uma sensação de controle. Anos mais tarde, Priscilla admitiria que se sentiu simultaneamente cativada e sobrecarregada. Elvis não era qualquer pretendente. Ele era uma figura envolta em uma aura mítica. E, no entanto, com ela ele se mostrava vulnerável, carinhoso, protetor. Por trás dos gestos doces e das longas conversas sobre sonhos e aspirações, havia também uma intenção mais profunda que começava a se revelar. Elvis viu em Priscilla uma presença familiar. Em mais de uma ocasião, chegou a comentar que ela tinha um jeito parecido com o de sua mãe, Gladys, que havia falecido um ano antes de eles se conhecerem. Essa semelhança não se limitava ao físico, mas também alcançava o emocional. Gladys tinha sido seu refúgio, seu apoio. Com Priscilla, ele sentia que podia recriar essa sensação de cuidado, embora desta vez fosse ele quem assumisse o papel de protetor absoluto. Retorno de Elvis aos Estados Unidos, 1960. O silêncio que ficou após a partida de Elvis da Alemanha não foi apenas o de um avião se afastando no horizonte, mas o de um vínculo que se estendia ao limite entre dois mundos completamente diferentes. Para Priscilla, que havia construído uma rotina de encontros furtivos, conversas cheias de promessas e atenções que a faziam se sentir única, aquele adeus foi como o fim de um sonho que mal havia começado.
Elvis, por sua vez, voltava aos Estados Unidos como uma estrela que não havia perdido o brilho durante seu serviço militar. Na verdade, sua aura de mito se fortalecia a cada foto de uniforme que chegava às mãos de seus fãs. Priscila, ainda uma adolescente sob a vigilância atenta dos pais, começou a sentir um tipo de saudade que não conhecia. No entanto, longe de se conformar, ela decidiu manter vivo o vínculo com Elvis da única maneira que podia, escrevendo para ele. E não de qualquer jeito. Suas cartas eram cuidadosamente escritas e enviadas em envelopes perfumados e cor-de-rosa, suficientemente distintos para se destacar entre as centenas de mensagens que Elvis recebia todos os dias. Essa estratégia sutil e criativa fez com que suas cartas não passassem despercebidas. E ele, fiel ao seu estilo, respondeu. Os pais de Priscila haviam cada vez mais absorto em um relacionamento que parecia grande demais para a pouca idade dela. Eles advertiam que Elvis, agora que tinha voltado ao seu mundo de turnês e filmes, provavelmente iria esquecê-la. Mas eles não sabiam que, para Elvis, aquela jovem de olhos enormes não era um amor passageiro nem mais uma aventura europeia. Era alguém que representava uma fase de paz, de desconexão com o frenesi da fama. Por isso, quando retomou sua agenda em Los Angeles, não demorou a convidá-la para visitá-lo. Transformação de imagem em estilo amor, quando nasce em uma esfera onde a fama e a imagem são moeda corrente, adquire uma forma diferente. Já não se trata apenas do que se sente, mas de como se vê, como se projeta e como se sustenta sob os holofotes. Para Priscila, aquela viagem a Los Angeles não foi apenas um reencontro com Elvis, mas o início de uma metamorfose que a tomaria por completo. Uma transformação tão gradual quanto profunda, orquestrada em grande parte por ele, que já não a via apenas como uma jovem apaixonada, mas como uma figura que deveria estar à sua altura estética e simbólica. O primeiro sinal foi sutil, em um vestido elegante pendurado no quarto de hóspedes. Depois, uma sugestão aparentemente inocente. Acho que você ficaria linda com o cabelo preso desse jeito. Priscila, criada em um ambiente militar estruturado e formal, nunca havia explorado o poder da imagem como Elvis fazia. Para ele, o exterior precisava refletir uma perfeição cuidadosamente construída. E ela, embora no começo um pouco confusa, começou a se adaptar. As roupas mudaram. As cores mais sóbrias foram substituídas por tecidos justos, cortes ousados e estilos que não combinavam com sua idade. Seu cabelo, naturalmente castanho, foi tingido de um preto intenso que combinava com o tom característico de Elvis. Consumo de pílulas. Não existe preparação possível para uma vida tecida na noite de uma estrela. Quando Priscila chegou aos Estados Unidos, ainda era uma adolescente descobrindo o mundo, mas rapidamente entendeu que o universo de Elvis não tinha dias comuns nem horários normais. As manhãs cedo eram eternas. As conversas se estendiam além do normal e a ideia de dormir parecia um incômodo desnecessário. Foi nesse ambiente frenético que Priscila foi introduzida, sem aviso e com aparente ternura, ao mundo das pílulas. Tudo começou com uma oferta envolta em boas intenções. Elvis, acostumado a usar medicamentos para se manter alerta durante suas rotinas exaustivas e gravações intermináveis, acreditava sinceramente que aqueles pequenos comprimidos eram aliados úteis para se adaptar ao seu estilo de vida. Numa noite, ao ver que Priscila não conseguia ficar acordada para acompanhar o ritmo do seu dia, ele lhe ofereceu um comprimido de Courant que, segundo ele, a manteria cheia de energia durante todo o dia. Quero que você se sinta bem, que não durma enquanto está comigo, disse ele com um sorriso tranquilizador. Priscila, ainda com a inocência dos seus poucos 15 anos, aceitou. Não foi por pressão direta, mas pelo desejo de agradar, de não ficar para trás, de pertencer a um mundo para o qual Elvis a convidava a cada olhar. No começo, os comprimidos pareciam inofensivos. Elas lhe davam vitalidade, a mantinham acordada para as longas noites de filmes, conversas e passeios. Mas, com o passar do tempo, o consumo virou rotina. E com essa rotina veio a dependência silenciosa. Controle e manipulação. Existe uma linha tênue entre cuidar e controlar, entre querer o melhor para alguém e querer transformá-lo no que se deseja. Para Priscila, essa linha foi se apagando lentamente.
O que começou como gestos de ternura e sugestões inocentes acabou se tornando uma transformação forçada, guiada pelo ideal de mulher que Elvis Presley já havia imaginado muito antes de conhecê-la. Ele não queria uma companheira que o igualasse, mas sim uma figura moldada sob medida, uma presença que o agradasse emocionalmente, fisicamente, acima de tudo, simbolicamente. Os primeiros sinais eram quase imperceptíveis. Comentários como "em você seria perfeita se tivesse o cabelo um pouco mais escuro" ou "esse penteado não te favorece tanto quanto o que você usou ontem". Priscila, ainda adolescente, encarava cada palavra como uma instrução a ser seguida. Não se tratava de obediência, e sim de desejo. Ela queria agradá-lo, queria pertencer. Queria ser suficiente em um mundo que girava inteiramente ao redor de Elvis. Mas com o tempo, essas sugestões se transformaram em ordens disfarçadas de carinho, fofocas e rumores públicos. Existem verdades que se constroem no silêncio e mentiras que se impõem com o eco de muitas vozes. Quando Priscila começou a passar mais tempo em Gracela, ela já não era simplesmente a jovem de olhar profundo que morava na casa dos Presley, embora ainda não fosse reconhecida oficialmente como namorada de Elvis. Sua presença constante alimentava a imaginação da mídia e o burburinho da opinião pública. E nesse mundo, onde cada gesto pode ser mal interpretado, o anonimato deixou de ser uma possibilidade. Numa tarde qualquer, Priscila entrou em uma boutique de Beverly Hills. Ela queria comprar roupas, talvez algo para um jantar ou simplesmente para um passeio com Elvis. Enquanto examinava as araras, ouviu duas mulheres conversando entre si sem baixar a voz. "Sabe quem é aquela?", murmurou uma. "É a garota com quem o Elvis está saindo. Dizem que ela está grávida, que vão se casar em breve." Priscila ficou paralisada. Seu coração disparou não só pela mentira, mas pela naturalidade com que ela havia se espalhado. Ninguém realmente a conhecia, mas todos pareciam ter uma opinião formada. Pressão para casar. O amor, em seu estado mais puro, não conhece relógios nem agendas. Mas quando esse amor acontece sob os holofotes, entre compromissos com estúdios de cinema, contratos com gravadoras e figuras de poder movendo fios invisíveis, a espontaneidade perde espaço para as estratégias. Priscila estava há anos ao lado de Elvis, anos invisíveis para o público, anos que se contavam em ausências, em humores, em noites longas compartilhadas e tantas outras separadas. Apesar de o relacionamento deles ser mantido em sigilo, os sussurros já tinham se transformado em gritos. E nesse cenário, a pressão não veio do coração, mas sim do negócio. O coronel Tom Parker, o sempre presente controlador empresário de Elvis, observava atentamente o efeito que a imagem de Elvis solteiro e inveterado começava a causar na mídia. Os tabloides já não eram indulgentes com a figura do eterno galã. As críticas aumentavam. A moral pública começava a questionar a imagem de um homem que vivia com uma jovem sem um compromisso formal. Para Parker, isso era um problema. Para Priscila, uma tempestade emocional. O Natal de 1966 chegou carregado de tensões veladas. Elvis, que sempre havia evitado falar abertamente sobre casamento, começou a dar sinais ambíguos. Havia promessas sem data, planos sem detalhes. Mas agora, pela primeira vez, a proposta apareceu não como uma declaração de amor, mas como uma solução. Maternidade e distância física. A chegada de um filho geralmente é celebrada como o início de um novo capítulo, uma fase de plenitude em que os laços se fortalecem e as prioridades mudam. Mas no caso de Priscila e Elvis, a maternidade marcou o início de uma distância invisível, uma brecha emocional que foi se ampliando enquanto o mundo os celebrava como uma família perfeita. Apenas alguns meses após o casamento, Priscila ficou grávida. Foi um acontecimento recebido com uma mistura de alegria e incerteza. Ela se sentia empolgada, pronta para assumir o papel de mãe, enquanto Elvis reagiu com uma tensão evidente. Como se a notícia o confrontasse com uma realidade para a qual ele não estava preparado. Durante os primeiros meses da gravidez, o casal tentou manter certa normalidade. Priscila, agora morando completamente em Gracela, preparava a chegada do bebê enquanto Elvis continuava com seus compromissos profissionais. Mas, pouco a pouco, começaram a aparecer os efeitos dessa gravidez na dinâmica entre os dois. A atenção de Elvis,
antes constante, tornou-se esporádica. As longas conversas que costumavam ter foram substituídas por silêncios incômodos. Às vezes, passavam dias sem se ver, mesmo estando sob o mesmo teto. Infidelidades e afastamento afetivo. O amor, quando não é alimentado, começa a se dissipar nos cantos do dia a dia. Priscila percebeu isso muito antes de aceitar. A conexão com Elvis, aquela que tinha sido tão intensa nos primeiros anos, começou a se diluir em uma rotina de ausências, compromissos e silêncios. Depois do nascimento de Lisa Marie, a intimidade entre os dois praticamente deixou de existir. Priscila sentia que já não era vista como a mulher que o conquistou na Alemanha, mas sim como uma figura materna que ele preferia manter à distância. Enquanto ela cuidava da filha e lidava com as mudanças que a maternidade trouxe para seu corpo e sua alma, Elvis retomou com força sua carreira musical. As turnês se tornaram mais frequentes, as filmagens de filmes se acumulavam e, com elas, as tentações. Atrizes, coristas, assistentes. Todas pareciam orbitar ao redor dele, dispostas a ocupar o lugar que Priscila começava a sentir que estava perdendo. Embora nunca tenha confessado diretamente suas infidelidades, os rumores eram constantes. Os jornais insinuavam romances com suas colegas de elenco e os amigos próximos deixavam escapar comentários ambíguos. Priscila fingia não saber. Ela dizia para si mesma que eram apenas rumores, que Elvis a respeitava, que o relacionamento deles ainda tinha bases sólidas. Mas a realidade era outra. Cada vez que ele voltava para casa, ela sentia mais distante, mais distraído, menos comprometido. As noites juntos eram raras e os gestos de carinho, forçados. Em meio a essa solidão silenciosa, ela começou a buscar espaços onde pudesse voltar a se sentir viva. Ruptura definitiva e divórcio. Toda história de amor tem um ponto de inflexão, um instante em que não se pode mais voltar atrás, onde a esperança se transforma em nostalgia e a convivência em despedida. Para Priscila e Elvis, esse ponto chegou como uma acumulação silenciosa de feridas, de decepções, de afetos que se evaporavam em meio a uma vida que havia deixado de ser compartilhada. Apesar dos esforços para manter as aparências, a verdade é que ambos sabiam, no fundo, que o vínculo que os unia havia mudado para sempre. O relacionamento com Mike Stone não foi apenas uma válvula de escape para Priscila, mas também um reflexo do que já não existia em seu casamento. Quando ela confessou a Elvis que estava apaixonada por outro homem, fez isso sem lágrimas nem dramatizações, simplesmente com a verdade que já vinha amadurecendo dentro de si há algum tempo. Elvis, no entanto, não estava preparado para ouvi-la. A reação foi devastadora. Em meio a uma tempestade de raiva, chegou até a dizer que desejava que alguém eliminasse Mike. Embora essa ameaça não tenha se concretizado, revelou a profundidade da dor e do ego ferido. A separação se tornou inevitável. No dia 24 de fevereiro de 1972, Priscila saiu oficialmente de Gracela. Mas só no dia 26 de julho eles deram entrada oficialmente no pedido de separação judicial. A decisão, embora necessária, não foi fácil para nenhum dos dois. Eles haviam compartilhado mais de uma década de vida, de transformações, de segredos e de altos e baixos. Priscila havia crescido à sombra de uma lenda e agora precisava construir seu próprio caminho, longe do brilho ofuscante de Elvis Presley. Relação pós-divórcio. Algumas histórias não terminam quando os papéis são assinados. Às vezes, o vínculo que une duas pessoas transcende as definições legais, os conflitos do passado e as feridas acumuladas. Para Priscila e Elvis, o divórcio não marcou uma ruptura definitiva em termos afetivos. Muito pelo contrário, foi o início de uma fase diferente, onde o respeito, a cumplicidade e um amor residual, embora irrepetível, continuaram pulsando de forma silenciosa, mas constante. Depois daquele dia emocionante em que Elvis segurou a mão dela na saída do tribunal e sussurrou aquela música que nunca gravou oficialmente, Priscila não cortou os laços. Apesar de seguirem caminhos separados, continuaram se vendo com frequência. Elvis, inclusive, costumava passar na casa de Priscila para cumprimentar Lisa Marie, embora muitas vezes ficasse conversando por um bom tempo com sua ex-esposa.
Havia algo entre eles que nem o tempo, nem os erros, nem os novos romances conseguiam extinguir completamente. Revelação polêmica sobre intimidade forçada. Existem confissões que doem mais pelo que insinuam do que pelo que revelam diretamente. Anos depois do divórcio, quando a figura de Elvis já fazia parte da lenda e sua lembrança se misturava entre anedotas e homenagens, Priscilla Presley fez uma declaração que abalou aqueles que ainda romantizavam a história dos dois. Em uma entrevista íntima, ela mencionou um encontro físico que aconteceu após a separação legal, uma experiência que inicialmente descreveu como forçada. A palavra, embora depois suavizada, deixou uma ferida aberta na percepção pública sobre a complexidade do seu vínculo com Elvis. Segundo Priscilla, esse episódio aconteceu em uma visita após o divórcio. Eles não moravam juntos, não eram mais um casal, mas ainda compartilhavam momentos privados pelo bem da filha e pela estranha conexão que nunca conseguiram romper completamente. Nesse contexto, ela disse ter sentido que sua vontade não foi plenamente respeitada. Mais tarde, esclareceu que não se referia a um estupro no sentido literal, mas sim a um momento em que seus desejos não foram considerados. Foi mais uma falta de sensibilidade emocional do que qualquer outra coisa, explicou. Envolvimento com drogas. Em meio às luzes dos palcos, às turnês intermináveis e às noites sem fim, Priscilla Presley se viu envolvida em um mundo que, a princípio, lhe era totalmente estranho, o consumo de medicamentos. Não começou com uma decisão consciente nem por uma necessidade pessoal, mas sim como uma adaptação imposta ao ritmo vertiginoso do universo que ela compartilhava com Elvis Presley. Ele, acostumado a controlar cada aspecto de sua vida e das pessoas ao seu redor, começou a fornecer comprimidos para que ela pudesse suportar as longas jornadas, a insônia e a ansiedade que surgiam de uma rotina desenhada para agradá-lo. Priscilla era jovem, ainda uma adolescente no início, e confiava cegamente em Elvis. Quando ele lhe ofereceu os primeiros comprimidos para se manter acordada na escola, depois de passar a noite ao lado dele assistindo filmes ou conversando até o amanhecer, ela aceitou sem questionar. Depois vieram os calmantes para conseguir descansar quando seu corpo já não aguentava mais. O círculo estava completo. Um para o dia, outro para a noite. Assim começava uma dependência que não era reconhecida como tal. Busca espiritual e metafísica. Quando o mundo já não lhe oferecia respostas, Elvis Presley começou a olhar para o invisível. Mergulhado em uma crise de identidade alimentada pela fama, pelo isolamento e por sua luta interna com o propósito de sua vida, o ídolo do rock encontrou consolo no místico. Essa fase, muitas vezes minimizada pelos biógrafos, foi observada com perplexidade por Priscilla, que, apesar de suas dúvidas, acompanhou o cantor em suas explorações esotéricas. Juntos, percorreram um caminho que misturava espiritualidade, superstição e uma necessidade inesgotável de sentido. Tudo começou com livros. Elvis, com sua personalidade obsessiva, começou a devorar textos sobre numerologia, astrologia, religiões orientais e ensinamentos metafísicos. Ele ficava fascinado com teorias que explicavam a reencarnação, o poder do pensamento e os vínculos kármicos. Priscilla lembra como, em certas noites, podiam passar horas lendo trechos em voz alta, analisando as linhas de suas mãos ou refletindo sobre os significados ocultos dos números em suas datas de nascimento. Reconciliação emocional e legado compartilhado. A vida tem maneiras misteriosas de fechar ciclos. Para Priscilla e Elvis, o divórcio não marcou um fim, mas sim o início de uma nova e mais madura fase de seu vínculo. Após anos de tensões, manipulação emocional e caminhos divergentes, ambos encontraram uma forma de permanecer unidos sem a necessidade de um compromisso formal. Era uma relação baseada na nostalgia, no respeito e num carinho que não conseguiu se dissipar apesar do tempo e das feridas. No dia em que assinaram o divórcio, Priscilla não esperava lágrimas nem gestos simbólicos. No entanto, Elvis quebrou o protocolo emocional que costumava cercá-lo. Segundo ela mesma relatou, enquanto saíam do tribunal, ele segurou sua mão com ternura e, em voz baixa, cantou para ela um trecho de Will Always Love You, música escrita por Dolly Parton. Foi um momento breve, íntimo e profundamente comovente. Embora Elvis nunca tenha gravado essa música oficialmente, esse gesto ficou marcado na memória de Priscilla como a declaração mais honesta que ela havia recebido dele em anos.
A corrida de Priscila. Após o divórcio, o fim de seu casamento com Elvis. Não foi o fim de Priscila Presley, mas sim o começo de uma nova fase em que ela floresceu como mulher independente, empresária e figura midiática. Durante anos, ela viveu à sombra do rei do rock and roll, encaixotada em um molde que ele havia criado para ela. Mas após o divórcio, Priscila quebrou esse molde com elegância e determinação. Ela já não era apenas a ex-esposa de uma lenda. Tornou-se um nome próprio, com brilho próprio. O primeiro sinal de sua transformação veio com a abertura de sua boutique viva em Los Angeles. Era mais do que um negócio de moda. Era uma declaração pública de independência. Lá, ela oferecia designs vanguardistas alinhados com as tendências europeias. O sucesso não demorou a chegar e, com ele, a validação de que ela podia conquistar coisas por si mesma. Seu olhar para a estética, seu senso de estilo e sua rede de contatos em expansão a posicionaram como uma empresária influente. No entanto, o mundo da televisão também chamou sua atenção. Nos anos 80, Priscila se tornou um rosto frequente nos lares americanos graças à sua participação na bem-sucedida série Dallas. Ela interpretou Jenna Wade, um personagem que lhe permitiu demonstrar seu talento como atriz e se desvincular da imagem exclusivamente atrelada a Elvis. Embora muitos pensassem que sua carreira era um experimento passageiro, Priscila provou que podia se manter no competitivo mundo do entretenimento. Memórias e o filme de Sofia Coppola. Memórias nem sempre são confissões, mas quando Priscila Presley publicou Elvis and Me, o mundo ouviu como se fossem. Publicado em 1985, o livro rapidamente se tornou um fenômeno literário. Não era uma simples biografia, era um relato em primeira pessoa carregado de vulnerabilidade, intensidade emocional e detalhes inéditos. Pela primeira vez, o mundo conhecia Elvis pelos olhos de quem tinha sido sua companheira mais íntima. O texto não buscava destruir mitos, mas sim humanizar a figura do ídolo e, ao mesmo tempo, dar voz a uma mulher cuja história havia sido contada por outros durante décadas. Durante muitos anos, esse livro permaneceu como testemunho definitivo sobre o relacionamento deles. No entanto, em 2023, Sofia Coppola decidiu traduzir essas memórias para a linguagem cinematográfica. A diretora, conhecida por sua sensibilidade ao retratar a feminilidade introspectiva, captou imediatamente a essência do relato. Priscila. O filme, baseado em Elvis and Me, não foi uma cinebiografia convencional sobre o cantor. Foi, em vez disso, um olhar íntimo e quase poético sobre uma jovem presa em um relacionamento desequilibrado, moldado pelas expectativas de um mundo onde os ícones masculinos ofuscavam todo o resto. A interpretação de Kyla Spallane como Priscila foi celebrada por sua contenção e profundidade. Sua transformação diante das câmeras, de uma adolescente tímida até uma mulher que decide romper com o peso da dependência emocional, refletiu fielmente a evolução que a própria Priscila havia descrito décadas atrás. O filme reacendeu o interesse pela história, mas também abriu debates sobre consentimento, manipulação emocional e a pressão das figuras públicas em relacionamentos privados. Graciela e participação nas redes sociais. Graciela não é apenas uma mansão, é um santuário emocional, uma cápsula parada no tempo onde ressoa cada eco do rei do rock and roll. Desde sua morte, esse lugar se tornou algo mais do que um ponto turístico. É o templo onde milhões de pessoas peregrinam todos os anos para se reconectar com o mito, mas também com a humanidade de Elvis Presley. E embora Graciela tenha sido durante décadas um símbolo dele, é impossível ignorar a mão de Priscila Presley em sua conservação, promoção e reinvenção. Com o passar dos anos, Priscila soube manter uma relação constante e renovada com os fãs, adaptando-se às novas formas de comunicação sem perder a essência do que representa. Sua participação nas redes sociais foi fundamental para aproximar a figura de Elvis das novas gerações. Em suas publicações, ela não se limita a homenagear a memória do cantor, mas também compartilha lembranças pessoais, fotos íntimas e histórias que revelam um Elvis mais caseiro, brincalhão e sentimental, longe dos holofotes. A administração do legado e herança. Quando Elvis Presley morreu em 1977, sua fortuna não estava no estado esplendoroso que muitos poderiam imaginar.
Apesar de ter gerado enormes quantias de dinheiro durante sua carreira, a má administração, os gastos excessivos e os contratos pouco favoráveis deixaram seu patrimônio em estado crítico. Foi então que Priscilla Presley, já divorciada mas ainda profundamente envolvida na vida do ícone, decidiu tomar uma atitude. O que se seguiu foi uma das gestões mais astutas e eficazes da história da administração de um legado artístico. Priscilla se tornou presidente da Elvis Presley Enterprises. Contra todas as expectativas, transformou Gracela em uma atração turística lucrativa. Com uma visão empresarial clara, ela investiu em reformas, transformou a mansão em museu e desenvolveu lojas de souvenirs, experiências temáticas e passeios guiados que atraíram multidões. Sua estratégia foi simples, mas poderosa, em preservar a alma do lugar enquanto modernizava para as novas gerações. Essa visão permitiu que ela salvasse o patrimônio da beira da falência e construísse uma base financeira sólida para o futuro de sua filha, Lisa Marie Presley. Lisa Marie herdou o patrimônio quando completou 25 anos, em 1993, conforme estipulado pelo fundo criado por Elvis. Nessa época, graças ao trabalho de sua mãe, o legado já estava avaliado em mais de 100 milhões de dólares. No entanto, os anos seguintes não estiveram livres de conflitos. Lisa Marie, embora profundamente conectada emocionalmente com a figura de seu pai, delegou a gestão a terceiros e, com o tempo, surgiram tensões sobre como administrar o patrimônio. Eventualmente, ocorreram disputas judiciais que envolveram Priscilla e outras pessoas próximas à família.